Olá, seja bem-vindo ao canal Crônica dos Umbrais. Aqui revelamos histórias sombrias, relatos reais e lendas que o tempo tentou enterrar. Toda terça, quinta e sábado, novas histórias chegam das sombras. E cada uma delas esconde segredos que poucos ousam ouvir até o fim. Então já se inscreva, ative o sininho e prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma história. É um eco daquilo que habita entre o mistério e o proibido. Então, vamos começar. Olá, Crônica dos Umbrais, me chamo Patrícia e eu trabalho em um asilo aqui no interior de São Paulo. Mas como eu ainda trabalho nesse lugar e já vão fazer 15 anos, prefiro não dizer o nome e nem a localização exata. Eu sempre amei a minha profissão e acredito que todos, independentes do que fizeram na vida, merecem cuidado, carinho e respeito, pelo menos dos profissionais que não conviveram com eles. E apesar de não acreditar muito, seu Alfredo um dia olhou para mim e disse que sentia que sua morte estava muito perto e que por eu cuidar muito bem dele, ele me contaria uma história e disse que caberia a mim acreditar ou não, mas que ele precisava contar ao menos para mim, pois isso seria um presente por eu sempre ter sido muito boa para ele. Então ele começou a me contar e a partir daqui será ele, o senhor Alfredo, relatando a história. Quando eu tinha por volta dos meus 20 anos, eu estava desesperado atrás de emprego, minha mãe muito doente, e só com o que meu pai ganhava, não estava dando para manter a casa e os cuidados com minha mãe. Eu consegui uns bicos, mas nunca conseguia parar em lugar nenhum, até que um dia, eu esbarrei sem querer em um senhor, muito bem apessoado e educado. Lógico que imediatamente pedi desculpas, e o ajudei com a mala que caiu no chão. Ele disse que não foi nada, e seguiu em frente, porém algo estranho que foram ocorrendo por aquela semana. Eu estava encontrando esse senhor em quase todos os lugares que eu ia. E sinceramente ele era alguém que se destacava da multidão. Se ele frequentasse os lugares que eu frequentava, certeza que eu teria notado, mas deixei pra lá. Pensei que ele podia ser um morador novo no bairro. Até que um sábado eu estava ajudando em um bar, e ele apareceu puxando assunto comigo. Conversa vai, conversa vem, e ele me perguntou se eu queria ter um emprego fixo que pagasse bem, e na hora eu vibrei. Disse que esse era meu sonho. Então ele me deu um cartão e me mandou aparecer naquele endereço na segunda, e foi embora. Chegando segunda-feira, fui no endereço que estava no cartão e me apresentei para a entrevista de emprego, e apenas nesse dia eu me toquei que não tinha perguntado o nome daquele senhor, pois a secretária me perguntou quem foi que me mandou até lá. Então eu apenas disse a verdade, que não tinha perguntado o nome, e dei as descrições. Então ela fez uma ligação e me mandou seguir ela. Fomos para o 5º andar, e lá ela bateu na porta do diretor da empresa e avisou que eu estava ali. Ele agradeceu a ela e me mandou entrar. E para minha surpresa, o diretor daquele lugar era esse senhor que eu vivia encontrando. Ele me recebeu com um sorriso e me mandou sentar. E nesse momento eu perguntei: "O senhor me ajudou a arrumar esse emprego e eu não perguntei o seu nome. Me desculpa, o senhor poderia me dizer o seu nome?" Ele riu e disse que se chamava Augusto e que desde que eu esbarrei nele, todo desesperado, ele ficou de olho em mim e gostou da minha força de vontade e me disse que tinha pesquisado sobre mim e minha família e que ele se compadeceu por minha história e resolveu ajudar. Naquele momento eu não tenho vergonha de confessar que chorei. Então fui contratado como office boy e nos meus tempos livres, um outro funcionário me ajuda a entender outras funções, pois o senhor Augusto tinha mandado. Com o dinheiro que eu ganhava, comecei a ajudar em casa e minha mãe conseguiu continuar o tratamento dela. Infelizmente, naquela época, o câncer não tinha cura, e mesmo com todos os cuidados em um ano, ela não resistiu e veio a óbito. Aquilo mexeu demais comigo, mas eu não podia parar. Ainda tinha o meu pai, e eu precisava ser forte por nós dois. Depois de 3 meses da morte da minha mãe, o senhor Augusto me chamou na sala dele e disse que vinha muito potencial em mim, e me perguntou o quanto eu queria vencer na vida. E eu, sem hesitar, disse que faria qualquer coisa para alcançar meus objetivos. Ele sorriu e me deu outro cartão, e me mandou comparecer nesse endereço no dia e horário marcado, que estava escrito nele, e comprar um terno, para ir a caráter. No dia e hora marcada, fui ao tal lugar, e quando cheguei, fiquei encantado. Nunca vi uma casa como aquela, apenas em fotos de revistas. E fui conduzido até uma sala, que estava cheio de pessoas bem vestidas e importantes, pessoas que jamais imaginei ver pessoalmente. Nesse momento Augusto apareceu e me levou para um outro ambiente, muito lindo. Porém, naquela sala só estava eu. Augusto me mandou sentar no sofá e esperar o anfitrião daquela festa. Passou apenas alguns segundos
e um homem muito elegante entrou e nos cumprimentou. Se apresentou como sendo o recrutador. Ele disse que a ordem estava de olho em mim e que eu tinha duas opções: entrar na ordem e fazer parte de algo maior que nenhum governo fazia parte. Pelo contrário, eles que comandavam o mundo. Ou eu poderia sair dali, mas que eu perderia o meu emprego, e se eu contasse para alguém, não teria problema, pois ninguém acreditaria nele. Então eu perguntei o que era essa ordem, mas eles disseram apenas que eu não estava ali para fazer perguntas, e sim para fazer uma escolha, uma que me faria subir na vida, ou outra que seria uma vida normal, como qualquer outro. Como eu sempre fui muito ambicioso, eu aceitei fazer parte. Afinal, eu queria ser rico e poderoso. Então eles me deram as boas-vindas, e depois que eu passasse pelo processo de iniciação, tudo me seria explicado, que hoje era apenas para eu sair e aproveitar a festa. Depois daquela festa, Augusto me ligou, dizendo que o meu teste começaria, e para que eu falasse para meu pai, que eu teria que viajar por uma semana a trabalho, e que isso poderia lhe render uma promoção no trabalho. E foi isso que fiz. Ele não reclamou, pelo contrário, ficou todo orgulhoso de mim, que eu estava crescendo na vida. Fui para essa viagem com o Augusto, mas depois que chegamos na cidade que ficaríamos, ele disse que a partir dali eu teria que ir vendado. A sensação de ser vendado era terrível, mas fazia parte. Quando chegamos, retiraram a venda dos meus olhos e parecia um castelo, de tão lindo que era aquela casa. Eu fui conduzido pela casa e encontramos o recrutador. E então ele disse: você terá que passar pela iniciação, e se você for bem-sucedido, você fará parte da Ordem da Serpente, uma ordem que ninguém conhece. Mas nós que governamos o mundo, caso você consiga passar, será um dos nossos braços e um desperto. Então eu perguntei o que aconteceria se eu falhasse, e ele apenas sorriu e me entregou um caderno, dizendo que eu ficaria dentro do quarto por 3 dias apenas vivendo à base de água, e durante a noite era para acender uma vela negra e meditar com apenas uma pergunta: quem eu sou quando ninguém está olhando? Para que eu escrevesse naquele caderno, depois dessa meditação, as respostas que eu teria. E assim fiquei. Pensei que iria morrer por ficar todo aquele tempo sem comida, apenas bebendo água. Mas não. Eu entrei em um estado que é difícil de explicar, como se eu conseguisse ouvir outras vozes que não a minha. Depois do 3º dia, eles entraram no meu quarto e me trouxeram uma túnica. Me mandaram que quando chegasse a noite eu deveria tomar um banho e vestir aquele manto, pois alguém viria me levar para o local que seria iniciado o meu ritual. Eles me buscaram quando a noite chegou. Colocaram novamente uma venda em meus olhos, dizendo que eu estava indo para o local oculto, mas depois eu descobri que isso era apenas para confundir os meus sentidos. Já que eu estava 4 dias sem comer, eles me fizeram caminhar muito. Eu virava por corredores e subia e descia escadas. Foi uma tortura psicológica para mim passar por isso. Assim que chegamos, eles retiraram a venda dos meus olhos, e eu notei que estava em uma sala octogonal, completamente vazia, iluminada por 8 velas negras nos cantos. As paredes são de pedra bruta, cobertas por símbolos que parecem se mover quando observados de relance. No centro do chão esculpido no mármore tinha o selo da ordem, a serpente entrelaçada no pentagrama invertido de ouro. Aqui, o candidato espera sozinho. O tempo se estica, minutos parecem horas. O silêncio é tão absoluto que o som da própria respiração se torna ensurdecedor. É uma câmara de eco onde o único som é o da própria existência. Após um período indeterminado, uma porta se abre na parede que antes parecia sólida. Uma figura entra. É o oficiante, um membro do Concílio dos 13. Foi assim que ele se apresentou. Ele vestiu um manto carmesim bordado com fios de ouro. Atrás dele, em procissão silenciosa, entram 12 figuras com mantos negros e capuzes. A voz do oficiante não é alta, mas preenche a sala como se viesse de todas as direções, e ele disse: aquele que busca a luz deve primeiro abraçar as trevas. Aquele que busca o poder deve primeiro perder tudo. Aquele que busca a si mesmo deve primeiro morrer. O que se segue é uma cerimônia em 7 atos, cada um correspondendo a um dos 7 princípios da ordem: o despir, a confissão, a marca, o juramento de sangue, a bebida do esquecimento, o nome morto e, por último, o abraço das trevas. Quando passei por tudo isso, algo mudou em mim. Algo de humano se quebrou em mim. Agora eu fazia parte da ordem, e a ordem fazia parte de mim. Eu não podia fazer nada que a ordem não quisesse, e tudo o que eles me mandavam fazer, eu tinha que fazer. Na ordem, a escala mais baixa é o Círculo 7, que são conhecidos como os acadêmicos, cientistas, artistas,
filósofos e burocratas de alto escalão. Eles são a intelectualidade da ordem, criando as teorias que justificam a dominação e desenvolvendo as tecnologias de controle como manipulação genética e inteligência artificial. Depois vem Círculo 5, que são os executores, geralmente são oficiais de alta patente militar, chefes de inteligência, magnatas da segurança privada. Eles garantem que a vontade da ordem seja cumprida através de golpes de Estado, guerras controladas e desastres naturais. E depois vem o Círculo 3, que são os arautos, a face pública da elite. São artistas famosos, políticos carismáticos, âncoras de telejornais. Sua função é moldar a cultura, promover o niilismo e o hedonismo, e preparar a população para aceitar a nova ordem como algo desejável. E eu sei porque sempre desejei mais e mais conhecimento e poder, e eu queria fazer parte do Concílio dos 13. Para cada andar que você sobe dentro da ordem, você precisa passar por uma iniciação, e cada uma, eu abandonava mais a minha humanidade. Eu entrei e era apenas um neófito, aquele que fazia pequenos trabalhos, e sempre está sendo orientado por alguém do nível 7. Para subir de posição, eu tive que me formar em uma área que eles mesmos quiseram. Fui para a área de direito. Assim que me formei e entrei em uma empresa, que eles me mandaram, a minha primeira missão seria afundar aquela empresa, para que eu pudesse ir para o próximo nível. E sem peso na consciência, eu o fiz, e assim fui promovido para o nível 7. Mas eu sempre queria mais, e não era mais pelo dinheiro, era pelo poder e controle. Mas para conseguir passar para o próximo nível, o Círculo 5, eu teria que destruir a carreira de um colega rival com informações falsas, plantadas pela ordem, e ver o sofrimento sem hesitar. E foi o que eu fiz, sem dó nenhuma, apenas visando os meus interesses. Só que neste meio, eu acabei me relacionando com Cristina, e eu a amava demais. Me casei com ela, e tivemos uma filha linda, que era o amor da minha vida, mas a minha ambição destruiu tudo. Eu queria passar para o nível do Círculo 3, pois meu objetivo era chegar no Concílio dos 13. E esse desejo foi muito maior que o amor que eu tinha por minha família, e para chegar no Círculo 3, eu tive que passar pela prova mais dura, chamada de o vazio. Exige que o membro elimine sua última âncora emocional significativa no mundo exterior. Romper total e publicamente com a família, de forma tão cruel que o retorno se torna impossível. E como eu era cego pela ganância e poder, foi o que fiz, e nunca mais soube delas. O objetivo é provar que o membro é completamente autônomo, que seu centro de gravidade emocional está dentro da ordem, e não fora dela. Quem passa pelo vazio, algo se transforma, e você fica diferente. Algo se apaga em seus olhos, e eu só conseguia viver e respirar a ordem. E neste momento, eu era conhecido como o Mestre. Eu já estava em uma alta patente dentro da ordem, e quando chegamos aqui, é que as coisas mais absurdas ocorrem. Aqui eu descobri o verdadeiro lado negro da ordem, os controles mentais, as manipulações, os acordos sombrios, as festas regadas a sexo e sacrifícios. Aqui eu descobri que a ordem mantinha mulheres jovens e sem família para serem parte do seu celeiro. Elas estavam ali apenas para serem reprodutoras, e muitas acabavam morrendo de tanto que já tinha dado à luz, o corpo não aguentava. E como não havia registro e nem família, ninguém dava falta dessas meninas. Algumas eram achadas nas ruas crianças, ou levadas à força e cuidadas para darem à luz no celeiro. Mas a maioria eram meninas que nasceram nesses celeiros, e já eram criadas apenas para essa função, algo extremamente macabro. Mas que na época, eu apenas ria, não sei, era como se eu estivesse totalmente possuído para achar isso normal. Muitas dessas crianças serviam de oferenda para os rituais que ocorriam, e outras vezes eram pessoas escolhidas a dedos e raptadas, para serem entregues no altar. Variava bastante. Às vezes era necessário homens ou outras mulheres, e por aí vai. Mesmo com tudo de perturbador, eu queria mais e mais poder. Sabe, o poder realmente vicia. É uma droga que você experimenta e começa a perder sua humanidade. A prova para subir ao Concílio dos 13. O sacrifício da identidade. Para entrar no concílio, não basta ter poder, é preciso se tornar indistinguível da ordem. A prova é conhecida como a morte do nome. O membro deve renunciar publicamente a tudo o que construiu, sua fortuna, sua fama, sua posição, e desaparecer. Para o mundo, ele morre ou simplesmente some. Na realidade, ele é levado para um local secreto onde passa por um período de reclusão e rituais, que visam apagar sua antiga personalidade. Quando ressurge, não tem mais nome, apenas uma função dentro do concílio. Sua vida anterior é uma ferramenta que ele usou
e descartou. Os membros do concílio são os verdadeiros senhores do mundo. Não há mais subida funcional a partir daqui. Eles governam setores inteiros da realidade humana. Suas reuniões são 2 vezes por ano e decidem o destino de nações. A competição interna é feroz, mas contida pelo objetivo maior. A prova aqui não é mais para subir, mas para sobreviver e influenciar. Foi quando cheguei nesse patamar que eu descobri que havia mais um degrau, mas esse degrau não era algo fácil de se conquistar. Não que para chegar até aqui, o Concílio dos 13 foi uma tarefa fácil. O topo, chamado a Tríade Negra, é inalcançável por mérito ou prova. Quando um dos 3 morre, ou é eliminado em disputas internas tão secretas que viram lendas, os membros do Concílio dos 13 não escolhem um sucessor, eles observam, e a tríade se revela por si só. E se acredita que neste nível um membro não é mais completamente humano. Algo mais antigo, mais denso, ocupa aquele corpo. A vontade individual se funde de tal forma com o propósito da ordem que a distinção se torna irrelevante. Eles são a ordem, e a ordem é eles. Eu realmente fiquei maravilhado e queria muito subir, e minha sede parecia insaciável. Mas uma coisa aconteceu, que algo dentro de mim me fez despertar. Uma humanidade que eu tinha esquecido me fez voltar a mim, e quando isso aconteceu, a onda de arrependimento, tristeza e dor que vieram, foi algo que eu sinto que me quebrou. Esse dia foi quando eu estava à frente do trabalho. E eu iria fazer o ritual de sacrifício daquele dia. Mas antes eu precisava dar minha contribuição para o celeiro. Ou seja, eu faria uma criança para fazer parte do celeiro ou ser o sacrifício. Mas quando eu estava indo para lá, os neófitos aparecerem com a carga nova para o celeiro, e no meio delas estava minha filha. Ela estava maior, mas eu a reconheceria de qualquer jeito. Era impossível esquecer aqueles cabelos dourados e olhos azuis tão brilhantes, iguais os da mãe dela. Nesse momento eu travei, apenas esperei que eles deixassem aquelas meninas novas ali, para serem cuidadas por mulheres que também faziam parte da ordem. Elas seriam cuidadas até ter a idade de procriar, ou seriam usadas para retirar o sangue delas, que garante longevidade para os magnatas do mundo. Eu sabia que se eu salvasse a minha filha eu estaria indo contra a ordem, mas sabia que se eu a deixasse ali, coisas terríveis ocorreriam com ela, e algo humano dentro de mim falou mais alto. Contra todos os meus instintos e meus vícios de poder, eu retirei minha filha daquele lugar. Para sair dali com ela, foi super fácil. Apenas participei dos rituais, e quando todos estavam anestesiados, eu a peguei e a levei embora. Nesse momento ninguém desconfiou, ou foram atrás de mim. Eu consegui fugir com minha filha. Passei no banco e zerei a minha conta. Levei a minha filha até a mãe dela e disse para que ela pegasse o que desse para carregar, que eu explicaria tudo no caminho. Para ir logo, pois elas corriam perigo de vida. Eu consegui por um tempo, mais ou menos um mês sem que a ordem me descobrisse. Afinal eu fazia parte dos 13. Eu era um mestre, eu conhecia todo o esquema, e eu era alguém que amava o poder, e a ordem acima de tudo, e fiz tudo para provar isso. Porque eu mudaria agora. Mas foi tempo o suficiente para que eu conseguisse esconder a mulher que nunca deixei de amar, e minha filha, e tudo o que importava é que eu consegui tirar elas do radar deles, já que eu tinha poder e conhecimento para isso. Porém eu não tinha como me esconder, e fui pego. Eles me bateram e me torturaram muito, até que eu não resisti e morri. Eles me jogaram em uma vala, e foram embora. Mas o que eles não sabiam é que eu sobrevivi àquele massacre, pois antes de ser pego, eu havia tomado uma poção que aprendi a fazer. Ele paralisa por um tempo o coração, mas demora para fazer efeito. O bom é que não me levaram para me queimar vivo. Achei que era muita sorte eu ter escapado sem que eles quisessem arrancar algum membro meu. Talvez a minha sorte foi Deus me dando uma chance de recomeçar. Desde então eu vivi pelas ruas, me escondendo, e comi o pão que o diabo amassou. Nunca fui atrás para querer saber da minha filha ou da mãe dela. Vim parar aqui, e você sempre foi muito educada e carinhosa comigo. E se eu puder te dar um conselho, é nunca siga pelo caminho mais fácil, e não acredite em nada que acontece no mundo. Tudo é muito podre, e o sistema é podre. Não coma comida de empresas alimentícias que você realmente não confia. Mas eu queria me confessar para alguém, antes de verdadeiramente morrer. Eu já sei que não vou para um bom lugar. Salvei a vida da minha filha. Mas isso não anula as várias vidas que ajudei a tirar e a destruir. Acredito que vou ter a eternidade para pagar por tanto mal que a minha ambição me levou. Sei que não tenho perdão, mas conto como uma forma de tirar toda essa podridão de dentro de mim. Depois de escutar toda essa história, confesso que fiquei de boca aberta e horrorizada com tudo o que ele me relatou. Eu tenho o costume de gravar todas as conversas que tenho com meus pacientes, pois muitas vezes é a última,
e como são muitos pacientes, eu tenho esse costume para poder mostrar à família. Ele, depois de uma semana que me contou, faleceu e guardei essa história comigo. Não sei se acredita ou não, mas limpando o quarto que era do Sr. Alfredo para poder entrar o próximo residente, eu o vi e minhas pernas ficaram bambas. Achei que ia desmaiar, mas ele apenas me olhou e disse: "Conte a minha história", e sumiu. Fiquei um tempo ali parada, e acredito que tempo demais, pois uma colega minha veio ver o porquê eu estava demorando tanto e me viu sem cor. Ela rapidamente me acudiu, e eu disse depois de mais calma, que viu o Sr. Alfredo. Ela, como trabalhava ali mais tempo do que eu, ela apenas riu e disse que eu me acostumaria. De fato, hoje em dia já estou acostumada. Já foram tantas experiências sobrenaturais que tive, que já perdi a conta. Mas a do Sr. Alfredo foi a primeira. Confesso que demorarei demais para querer contar essa história dele. Medo de ser perseguida. Sei lá. Mas depois de 10 anos acredito que não faz mal, então resolvi escrever para vocês, que contam histórias absurdas como essa. Eu sinceramente não sei se é real tudo o que ele me contou, mas vendo o mundo do jeito que está, já não duvido de mais nada. E desde já não sei se irá ler o meu relato, mas fico grata pela atenção. E assim acaba esse relato. Se você gostou, dê o seu like, ajude a fortalecer o canal compartilhando e comentando. E se você for novo, seja bem-vindo. Considere se inscrever no canal. Aqui falamos sobre tudo que é ligado ao sobrenatural. Você já viveu ou ouviu um relato de algo inexplicável? Um encontro misterioso? Um sonho profético? Um objeto com energia própria? Ou uma história de fantasma que corre pela família? Nós queremos conhecer. Mande seu relato para o e-mail cronicadosumbraes@gmail.com. Quem sabe sua história não vira o próximo episódio do canal. Sua voz é essencial para construir essa comunidade. Obrigado por assistirem e até a próxima.